Bom dia. Ontem eu assisti com um certo ar de estupefação o discurso de encerramento do semestre do Poder Judiciário feito pelo presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli. Ele afirmou que a Corte atuou como um elemento estabilizador da ordem político, econômica e social com o trabalho de cada um dos seus ministros e ministras, que decidiram acerca de temas fundamentais ao regular o funcionamento do Estado democrático de direito brasileiro. Ele também destacou no seu discurso uma pesquisa recente que indicou o apoio amplo dos brasileiros à democracia. Resta saber de qual democracia essa pesquisa está falando, né? Depois de colocar o meu queixo no lugar, eu achei que só poderia ser uma piada esse negócio que ele falou. E cá entre nós, piada de muito mau gosto, né? Tudo que ele falou para fazer propaganda enganosa da sua gestão, se a gente trocar algumas letras, vira tudo verdade. Eu vou fazer uma rápida análise de alguns trechos e você vai decidir se é verdade ou fake. Eu deixo claro que é a minha interpretação. Eu aqui estou substituindo algumas letras que eu acho que ele deveria ter colocado nesse discurso para torná-lo verdadeiro, e não essa piada que a gente ouviu. Vamos lá. Esse foi o texto do ministro. Farei apenas duas correções nessa parte. Com independência e altivez, a Suprema Corte do país atuou como elemento desestabilizador da ordem política, econômica e social com o trabalho de cada um dos seus ministros e ministras, decidindo acerca de temas fundamentais ao desregular o funcionamento do Estado Democrático de Direito brasileiro. Foi desestabilizador, sim, porque ao não permitir que o presidente da República nomeasse o superintendente da Polícia Federal, ao retirar do governo central a coordenação das ações de combate à pandemia, dando autonomia para os governos incompetentes e, em alguns casos, corruptos também, interferindo na ação das polícias, que foram proibidas de fazer operações em comunidades dominadas pelo tráfico de drogas, criando o inquérito inconstitucional das fake news e prendendo apoiadores do governo sem o devido processo legal, entre outras barbaridades. Com isso, ele desestabilizou a ordem política, a ordem econômica e a ordem social. Outro trecho do discurso do ministro Toffoli. Nessa parte eu tenho 3 correções a fazer. Ao menos na área jurídica, o Supremo promoveu a insegurança necessária para que o país possa atravessar a pandemia com a máxima desatenção à saúde da população e inviabilizando a manutenção dos empregos, da renda e da capacidade produtiva do mercado e do setor estatal. Ao embarcar no discurso da OMS e da esquerda brasileira, ele quase inviabilizou o uso da cloroquina, que comprovadamente já salvou milhares de vidas ao ser aplicadas no início da doença. Ao interferir nos governos que começaram o processo de flexibilização, prejudicou empregos. O Brasil tem visto o governo federal tentar minimizar os impactos desse lockdown tupiniquim, permitindo a suspensão dos contratos de trabalho, pagando uma parte dos salários e viabilizando empréstimo para as empresas. Só que muita gente não aguentou. Apenas para dar um exemplo, só no Rio de Janeiro, nos últimos 4 meses, 1.000 restaurantes foram fechados. Isso representa 10% do número de restaurantes da cidade. E esse exemplo é só da área de alimentação, você imagina o que aconteceu em outros segmentos. E quanto à capacidade produtiva do mercado, eu gostaria que ele dissesse como é que ele garantiu essa segurança. Porque a do setor estatal, eu sei que ele garantiu, ele não permitiu a redução dos salários, nem do funcionalismo público e nem do próprio judiciário. A outra piada do dia é que o nosso Supremo, durante o mês de julho, estará de recesso, sem a realização de sessões de julgamento, e com a suspensão de todos os prazos processuais. Na condição de presidente da Corte, ficará a cargo de Toffoli proferir as decisões urgentes em regime de plantão. Você imagina o que pode vir por aí. Agora eu pergunto, há quanto tempo esses ministros estão em casa? E ainda vai ter recesso?
parece que não tem nada acumulado naquela Suprema Corte. Isso é ou não é uma piada?